convido o irmão Osenias para compartilhar o pão da vida com cada um de nós. Muito boa noite a todos. Nesta noite do dia 3 de novembro de 2024, ouvimos aí a pastora Ivas de Lima, e agora vamos ouvir a oratória alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é exatamente através gostei, tem gente viva aqui, viu? do professor Osenias. Eu me chamo Osenias, tá? Eu venho aqui de uma localidade um pouquinho distante daqui, de uma terra tão distante. É mais ou menos 35 minutos de lá para cá. Para acabar de completar, me perdi, o GPS, né? Um pouquinho mais da frente, aproximado de vocês. O GPS, ele me levou a um outro local. E lá disseram para você, volta, conta 3 ruas e entra à direita. E eu vim contando, a minha esposa conversando comigo, e aí eu me perdi na contagem, 3 ruas, tá? E aí ao chegar na esquina eu fiquei na dúvida, é a terceira ou é a quarta, sem lembrar. E aí resolvi perguntar, e aí enquanto ela pedia a localização em tempo real, estava na esquina da igreja, aqui na esquina. Até que teve alguém que nos informou, vocês só viram na árvore ali onde está a moto. Ok. Tudo isso para dizer o seguinte, muitas das vezes a gente tem o nosso GPS na mão, tá? Presta aqui. Nós temos um GPS na mão. Mas, não sabendo utilizá-lo, você continua perdido, tá? Você continua sem achar o caminho aonde você tem que seguir. Na corrida com orientação com bússola, eu servi o exército e também gosto muito de desbravador. Mas, deixa eu lhe falar uma coisa. Tem um desbravador aqui fora, minha filha e minha esposa? Amém. Louvado seja Deus. Tem mais um? Amém. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tá? Para quem não sabe para onde vai. Mas eu te garanto uma coisa. Quando você sabe o caminho que tem que seguir, todo o caminho te leva àquele que você tem que ir. Acredite. Essa bússola te leva ao caminho certo. Amém. Jesus Cristo. Amém? Amém. Abra suas Bíblias. Livro de Êxodo, tá? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvaroeiro, localizada à Travessa Tenente José Barreiro, aqui no Grande Alvaroeiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Estamos exatamente na noite do dia 3 de novembro de 2024, ouvindo a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, através do professor Osenias. Êxodo 12, versículo 7. O que está escrito aí no seu? Antes de você ler, vamos fazer uma breve oração. Quem encontrou, diga achei, tá? Achei. Louvado seja o Senhor. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, louvado, exaltado, Senhor, seja o teu santo nome, Pai. Nesta noite, Senhor Deus, estamos aqui para juntos, ó Pai, partilharmos o pão da vida, esse alimento tão precioso para cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se fez carne, se fez presente no meio de nós, nos ensinando, Senhor Deus, como te seguir e te servir todos os dias. Gratidão, Senhor, pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Gratidão, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso estamos aqui em gratidão a Ti, te honrando e glorificando. Senhor, tivemos aqui louvores em Teu nome, podemos aqui, Senhor Deus, dizimar e ofertar, devolver aquilo que te pertence, mas nesse momento, Senhor, conduz o nosso coração e o nosso pensamento voltado à Tua palavra, para que possamos sair daqui transformados em nome de Jesus. Amém. Amém. 12, verso 7. Um bom leitor, por favor. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvaroeiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Sim, Brasil. por favor. Este é o professor Osenias. E porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comeram. Amém. A gente consegue entender aqui que teve uma ordenância, tá?
antes da 10ª praga cair aqui no Egito, teve uma ordenância dada pelo Senhor a Moisés, e ele esclareceu essa ordenância a todos e disse o seguinte: vocês vão pegar um cabrito ou um novilho, tá? Um carneiro de no máximo 1 ano de idade, sem defeito, e aí vocês vão imolar esse cordeiro ou esse cabrito. Aquele que a família for pequena vai convidar o vizinho, tá? E aí vocês vão assar esse cordeiro, não era cozer e nem cru, tinha que ser assado. E aí, quando assar esse cordeiro ou esse cabrito, irão consumi-lo. Porém, o sangue desse animal será passado no umbrais da porta. Eu sou pequeno, tá? Então, para me alcançar 2,10 de altura, que é uma altura de ponta padrão aqui no Ceará, eu tenho que dar quase um pulinho. Então, naturalmente, hoje, se eu tivesse que fazer isso, eu ia colocar um banquinho. A família da minha esposa, eles são um pessoal mais alto, eu acho que já teria que se abaixasse, né? Certo? E aí o que acontece? Toda esta casa que teria este sinal, o anjo da morte passaria, mas passaria por cima, pularia esta casa. Porém, quando a gente chega hoje, tá? Atualmente, acredite, o anjo da morte passa, mas ele ainda passa pulando a sua casa. Você sabe por quê? Você não sabe por quê que ele pula? Você já é comprado pelo sangue do Cordeiro. Você já é marcado por ele. Você, a sua casa, você já tem um sinal do Deus vivo. Amém? Amém. Isso é bom. Acredite, isso é bom. Sabe por que isso é bom? Porque o inimigo, ele tenta a todo momento te devorar, te derrubar. Mais forte é aquele que te sustenta. É o Senhor. Queridos, agora vamos virar a página da Bíblia, vamos lá para Mateus, tá? Mateus. O livro de Mateus, lá no capítulo 4, vai falar da tentação de Jesus. É um pouquinho mais na frente, tá? Igreja Adventista do 7º dia do bairro Álvaro N. Noite de domingo, exatamente no dia 3 de outubro de 2024. Aqui a gente vê, Desculpem, 3 de novembro de 2024. o Senhor nosso Deus, ele havia sido batizado, não é isso? Passou alguns dias ali, foi para o deserto, tá? Justamente para quê? Específico, a Bíblia diz que foi específico para uma coisa, para ser tentado pelo diabo. É aquele que, quando vê o sinal do Senhor, ele pula ainda esta casa, a sua casa. A gente encontra hoje pessoas dentro de algumas igrejas que o Satanás vai lá e faz a festa. E todo mundo lá batendo palma, dizendo que o Senhor vai tirar o inimigo da pessoa. Ah, porque fulano vai orar e o inimigo vai sair. Gente, isso é balela. Não acredite nisso. Porque aonde Deus habita, Satanás nem entra. Amém. Você acredita que tem muitas pessoas que ainda continuam acreditando que o inimigo consegue fazer uma reviravolta onde o Senhor habita? Tem muita gente acreditando nisso. Se você olhar, a maioria das pessoas hoje querem dinheiro, prosperidade. Tá? Observe, a igreja que pregam prosperidade, como é que elas são? Cheia. Isso é uma tentação hoje, viu? As pessoas ainda estão presas ao financeiro, a bens materiais, querem uma casa melhor, querem um carro melhor, querem uma família bem sucedida. Isso também continua sendo uma tentação hoje. Acredite. Quando o Senhor foi levado, muito obrigado, eu vou pagar quanto pelo copo de água?
Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, noite de Quando domingo Cristo do foi dia 3 de levado novembro justamente para o de deserto para ser tentado, 2024. em específico diz assim, ó, então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve o quê? Fome. É natural isso aqui em mim e você temos fome. É natural. E quando isso aconteceu, chegou quem para ele naquele dia? Há 40 dias, tá? Há 40 dias. Observe que lá atrás teve um alimento e um sinal na porta do sangue do animal. Aqui a gente vai estar falando justamente de Cristo, que representativamente era aquele animal, tá? Cristo teve fome. E quando teve fome, e quando você tem a necessidade de algo, por incrível que pareça, às vezes aparece para você facilmente. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Este é o professor Osanias. Tem alguém que possa tirar o carro da frente da garagem ali? Câmbio manual, pelo amor de Deus, não me faz parar não. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Gente, eu vou Álvaro parar N, rapidinho, tá? noite de domingo do dia 3 de novembro de 2024. Este é o professor Osanias que vai tirar o carro ali, ó. E permanecemos e continuamos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, aguardando o pastor Osanias retornar, né? Porque não surgiu ninguém habilitado a retirar o carro de frente da garagem, então mesmo teve que ir, né? Você está vislumbrando aqui exatamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, nesta noite de domingo do dia 3 de novembro de 2024. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. O pastor já retirou o carro ali de frente à garagem. Com certeza, dentro de segundos, ele estará aqui de volta. Você continua na sintonia do canal Afonso Floresta, né? Neste dia 3 de novembro de 2024. E aguardando o pastor Osanias retornar. Com certeza o mesmo retornará em breve. Vamos dar uma olhadinha, né? Você já está de volta. Vamos ver. Muita gente na igreja, todos aguardando o retorno do pastor Osanias. Nós não somos diferentes, estamos aguardando que o mesmo retorne, né? Ali a professora Eacia Iba de Lima e o pastor Osanias retorna neste exato momento para dar prosseguimento à retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, nesta noite de domingo, dia 3 de novembro de 2024. Nós estávamos falando de comida, tá certo? Comida. Voltando ao raciocínio. Quando temos a necessidade de algo, por incrível que pareça, aquilo aparece para você facilmente. Naquele momento ali, as pedras do deserto realmente pareciam pães, tá? Mas veja que o inimigo, ele começa colocando a dúvida: se tu és filho de Deus, começou na dúvida, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Beleza? Qual foi a resposta de Jesus? Mais de toda? Verdade. Por incrível que pareça, o inimigo também conhece essa palavra. E o inimigo começa a indagar. Veja que Jesus responde com a palavra, e o inimigo também faz uma pergunta para ele também com a palavra. Quem está enfrentando o inimigo tem que estar bem enraizado, senão você cai. Você precisa de raízes todos os dias. Raízes. Você precisa ter isso todos os dias.
Porque se você não tiver raízes, quando vem o vendaval você cai. Cristo estava enraizado. Mas o interessante é que no final aqui, é o que a gente vai fazer um fechamento legal lá no final, é que o inimigo chega para Jesus, vamos para a leitura. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, noite de Verso 3 5, de em seguida o novembro de diabo, 2024. tá? Em seguida, verso 5, em Noite seguida o de diabo 3 de levou Jesus novembro até de Jerusalém, a cidade 2024. Este é santa, o e colocou o lugar mais professor alto lá no pináculo do templo, Osanias. tá? E disse: se você é filho de Deus, atira daqui para baixo, porque também está escrito. Não é assim? É. Está escrito o quê? Deus. Ordenará. Isso. Respeito de guarda. Ele conhece ou não conhece essa palavra? Conhece. Conhece. Então não é fácil, não é alguém tão simples que é o seu inimigo. Aquele que quer te devorar não é alguém tão simples, não. É alguém que conhece realmente aquilo. Você sabe qual é a única diferença do inimigo do Senhor aqui? É que Cristo, ele não é mentido. A porta do teu coração só tem uma maçaneta pela parte de dentro, só quem abre é você. O inimigo, ele quer uma fissura. Eu cheguei procurando, mas não tem aqui. Graças a Deus que não tem fissura. A fissura é algo simples, coisa de 1 milímetro no máximo. É uma fissura. Muita gente conhece como trinca, outros conhecem como rachadura. Tem um aqui? Cadê? Não. Tem não. Tem não. É uma igreja vetada, fechada no inimigo. O inimigo. Tem no teto, irmão? Não, mas ele não vai entrar por cima, não. Ele vai ter que pular. Então, a fissura é algo tão pequeno, mas ele precisa de uma brecha mínima para poder entrar na sua vida. É isso que ele quer. Uma brecha mínima. Tá? O inimigo só quer isso, uma brecha mínima. Cristo diz o seguinte: eu quero você por inteiro. Ele não quer uma brecha mínima sua, ele quer você por inteiro. Agora eu vou te fazer uma pergunta antes que a gente venha para retornar a leitura. Você lembra do sermão de ontem? Que teve aqui? Primeiro sábado, é missionário, né? Aqui? Né? Você lembra do sermão de ontem? Qual foi o tema do sermão de ontem? Lembra? Você lembra do verso áureo? Qual foi o primeiro versículo? Não? Senhor Jesus. Não estava aqui, né? Tá. E no primeiro sábado do mês passado? Só verificando no canal Afonso Floresta, está tudo registrado. Quem aqui tem mais de 10 anos de casado? Ok. Quem aqui tem coragem de arriscar e dizer assim: eu não lembro da data do meu casamento? Quem tem coragem aqui de dizer assim: eu esqueci o aniversário da minha esposa? Duvido. Quanto é importante para você, você lembra? Quem lembra da data do seu batismo? Eu. 28 de março de 2023, no culto ao ar livre, na rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, 2023. Brasil, realizado pelo pastor Galberia. 2023, tá? Quem tem mais de 30 anos aqui de Adventista? 20? 15? Você lembra da data do seu batismo? Foi 10 de julho. Tá. Quando é importante para você, você lembra? Só a retificação, professor. Foi 28 de março de 2024. Viu? Falei 2023, mas foi dia 28 de março de 2024. Esse ano. Desse ano, exatamente. Tá bem verdinho. Cheirando a Bem leite. pedindo. Cheirando a leite. Isso mesmo. Tá, gostei. Deu 10 de julho de 2008. Tá bom, aí tá bom, viu? Aí tá bom. Tem gente com menos tempo que nem lembra, viu? Queridos, o próprio Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amém. Essa palavra aqui, Sério? presta atenção. Quem aqui já fez o famoso ditado?
Professor falando e você escrevendo. Eu lembro disso aqui. Fiz muitos. Foi mais ou menos dessa maneira que aqui foi escrito. Porém, explicado na palavra, na visão de quem estava recebendo a ordem. Tinha homens aqui duros no pensar e no agir, mas foram super diretos no que o Senhor pediu para eles fazer. Voltando para a leitura, a gente consegue entender aqui que a palavra diz que o diabo ele tomou o Senhor, tá? E levou ao pináculo do templo. Então significa que Cristo aqui ele foi sim carregado pelo inimigo, mas não foi vencido, tá? Carregado. E logo em seguida, tá? Logo em seguida ele responde. Jesus respondeu, mas está escrito, também não ponhais o Senhor teu Deus à prova. Vamos lá. Dificuldades você vai ter na sua vida, filho. Problemas você vai enfrentar. Não é fácil. Você vai enfrentar. Mas calma aí. Não coloque o Senhor teu Deus à prova, dizendo, Senhor, tu está me provando? Não. Ah, Senhor, só estou passando por isso porque eu estou sendo provado por ti. Não, filho. Segue o teu caminho. Confiante que você vai passar. Quem gosta de videogame aqui? Videogame. Lá no videogame sempre não tem uma fasezinha que é mais difícil do que a outra, né? Não é assim? Qual o jogo que tu joga lá? Tu? O último, sim? Hã? Não sei nem o que é isso. Tô brincando. Tá? Não é assim? Tu passa por uma fase e vem outra fase mais difícil? Não é assim? Na sua vida cristã é dessa maneira também. Não é um jogo, mas a fase continua sendo mais difícil. Você vence essa e virá uma próxima. Você vence essa e virá uma próxima. Sabe por quê? Porque é um preparo para você até a volta de Jesus. Amém. Quem aqui gosta de viajar sentindo no interior do estado? Quem faz viagem aqui? Gosta de viajar? Pronto. Quando você viaja, normalmente no período do verão, a vegetação toda seca, mas em alguns pontos tem umas árvores verdinhas lá, né? É o juazeiro, né? Quanto mais sol, quanto mais seco, mais ele verde. Não é assim? Mas tem uma fruta que nós também comemos aqui, que ela é muito gostosa, a banana, que se tiver muito sol ela também não dá nada. Mas interessante, ela tem que ser num plantio, um lugar bem regado, bastante água, mas se tiver um vento, ela vira, ela cai. Aí vamos lá. Você pega o joá, o que ele tem de tamanho, ele tem para baixo. Aí você pega uma bananeira, que tem um tamanho gigante para cima e as raízes sobre a terra. Querido, é na dificuldade que você cresce. É na dificuldade que você enraiza. Estava trabalhando agora recente com um rapaz e ele estava passando por uma situação financeira e ele me disse, cara, por incrível que pareça, esses últimos dias eu me aproximei tanto de Cristo, tanto, que eu estou me sentindo amigo íntimo. Mas é assim. Ele é seu amigo íntimo. É ele que tem que ouvir aquilo que te aflige. É ele que tem que ouvir aquilo que está te incomodando. Muitas vezes, eu sei que aqui não tem, mas muitas das vezes está com dificuldade na tua vida financeira, ou que seja, aí tu chega para um irmão e diz, rapaz, estou passando por isso, tu diz, muitas das vezes a vizinhança já está sabendo. Calma, eu sei que aqui não tem, tá? É Tem eu. um monte de crente. E tem um monte de crente. Vivo liso, pastor. Vive liso? É. Nós três, eu, tu e minha esposa. Somos lisos, mas somos felizes porque estamos com Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém? Nós temos o maior bem precioso deste mundo, Cristo. Cristo. Eu vou falar algo aqui que talvez
alguns vão dizer assim, irmão, você está falando loucura. Mas Cristo mergulhou neste mundo de pecado, mas não se contaminou. Ele mergulhou neste mundo de pecado. Cristo, quando veio a este mundo, já existia 4 mil anos de pecado. Por isso que nós somos pequenininhos, filho. Nós não somos grandes não, somos pequenos. Mas ao mergulhar neste mundo de pecado, pelo valor que você tem, que eu tenho para Ele, Ele entregou a sua vida por nós. Aceitou todas as feridas que este mundo poderia oferecer. Ao retornar ao lugar celeste, lá em cima, ao céu, Ele está na mesma alturinha que Ele estava aqui, com as mesmas marcas que Ele adquiriu aqui. Aí você para imaginar um Deus todo poderoso, um tamanho humano, tá? Um tamanho humano. Aí você olha e diz assim, ó, quando você vê alguém grande, né, amor? Quando você vê alguém grande, você diz assim, nossa, como ela é grande. Cristo tem a mesma estatura que Ele veio a essa terra. Por isso que eu lhe digo, o amor que Ele tem por mim e por você é incondicional. Vamos para a leitura? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, noite de domingo, deste dia 3 de novembro de 2024, e este é o professor Osanias. Muito alto, continuou sendo levado, tá? 40 dias sem comer e sem beber, você perde as forças, filhos, é normal. Então o diabo pegou Jesus e levou para um lugar muito, muito alto. E disse, todos esses reinos deste mundo eu te darei, basta você se prostrar e me adorar. Jesus adorou ele? Não. O interesse de Jesus não é no reino dessa terra, não. O interesse de Jesus é você, eu. É o maior interesse. Queridos, quando Jesus falou que somente adorar o Senhor teu Deus, sabe quem foi que veio e serviu Jesus? Os anjos. Sabe por quê? Porque se você resistir o diabo, ele vai fugir de você. Cristo resistiu o diabo e ele fugiu. É tanto que Jesus continuou no monte lá bem alto. Satanás foi embora. Os anjos vieram e serviram. É bom, né, comer? Eu gosto. Tomar um café da manhã daqueles assim pela manhã, top de linha, eu gosto. Eu almocei hoje uma comida bacana, fava, quem conhece? Eu gosto. Gente, ser servido. Quem não gosta de ser servido? É? Mas deixa eu te falar uma coisa. É fácil servir? Se você perguntar para os mais velhos, eles vão dizer assim, é fácil. Eu lembro que quando eu cresci com meus avós, que eram meus pais, eu sempre percebia a minha avó ali, a vasilha de água toda tarde, para meu pai lavar os pés, a flanela de enxugar, tá? O chá e aquele pãozinho com manteiga, ou um pedacinho de queijo. Isso tinha. Todos os dias tinha essa maneira dela servir e não reclamava. Aí eu fico assim pensando hoje, Cristo não pede nada mais do que a nossa obediência. Serviço é consequência disso. Servir ao Senhor é consequência da obediência. Você não reclama. Muitas vezes você está ali no soninho da tarde ali, naquele sábado, né? É o som do Adventista. 10 minutos, 10 para 5, 10 para 6, quer acordar? Aí alguém diz assim, ó, hoje a gente vai fazer um serviço missionário. Gostei. Quantos aparecem? Poucos, né? Mas é nesse pouco que o Senhor trabalha. Amém. Se vier 5, vai com 5. Se vier com 3, vai com 3. Se vier 1, faça 1. O importante é essa obra não parar. Porque Cristo não parou. Ele não parou, ele parou. O guarda de Israel, ele nunca dorme.
Cristo sempre está de ouvidos abertos, é o novo, atento, e olhos abertos para você. Você acredita que Cristo coloca um anjo específico só para você? Amém? Amém. Amém. Pois esse anjo específico só para você, tem momentos que ele fica muito triste quando você desvia o caminho. Quando você não busca resistir à simples tentação, porque você já é marcado pelo sangue do Cordeiro. Acredita? Apocalipse 7, verso 14. Vamos ler, por favor. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, localizada à Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Álvaro N, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Verso 13 e verso 14, por favor. Quem pode ler? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Responde-lhes, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Amém. Suas vestes estão limpas no sangue do Cordeiro? Sim. Sim. Você tem um selo do Deus vivo marcado na sua testa. Você tem sim o sangue do Cordeiro derramado por você, pagou os seus pecados. Limpou as suas vestes. No grande dia, se chegarmos a passar pela tribulação, eu não quero, prefiro descer a sepultura. Tá? Tá? Esse é o momento que eu digo, a morte aí é lucro, viu? Acredite, se você passar pela grande tribulação, você vai ver quão grande é o amor desse Deus por você. Quer não, né, gente? Quer não, né? Ninguém quer, viu? Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer nada ruim. Ninguém quer. Acredite. Cristo tem uma marca em você. E essa marca é vista por Ele todos os dias. Às vezes está meio apagadinha, mas tem um momento que ela está vivíssima. Tá? Isso significa que você continua sendo amado pelo Senhor. Amém. Você continua sendo perdoado pelo Senhor. Não existe luta, nem dor, nem batalha que você não possa vencer, porque Cristo já venceu primeiro. Amém. Amém? Amém. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos guarde. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, noite de 3 de novembro de 2024. Agora, esse louvor é conhecido. Se você quiser ficar de joelho, de pé, abraçar sua esposa, sua família, cantar comigo, fica à vontade, viu? música gera direitos autorais, portanto, vamos encerrar o vídeo, nesse momento dedicando à genitora da professora Ruth, da professora Iva, da professora Isa, sogra do professor Fernando Veras, que partiu ontem. Dona Nilda, receba as nossas orações. Valeu, Jesus.